E imagine, você está dormindo no seu quarto e, sem que você saiba, ter alguém dentro do seu quarto te olhando dormir. Você sente a presença e quando você acorda, é simplesmente você. Não um espelho e muito menos um reflexo, mas alguém idêntico a você, ali, parado, te observando. Durante séculos, esse encontro foi interpretado como um aviso, uma espécie de presságio e, em muitos casos, um anúncio de morte. Esse fenômeno sobrenatural é chamado de doppelganger. A palavra doppelganger vem do alemão e significa literalmente aquele que caminha em duplicidade. Mas o conceito é muito mais antigo do que o próprio nome. Diferentes de clones ou gêmeos, o doppelganger é descrito como uma espécie de réplica sobrenatural de uma pessoa viva. Ele não nasce com você, ele simplesmente aparece. E em quase todas as culturas onde essa ideia existe, uma regra sempre se repete: ver o próprio doppelganger nunca é um bom sinal. No Egito Antigo, acreditava-se no Ka, uma espécie de duplo espírito que carregava a essência da pessoa. Na Escandinávia existia o Vardoger, uma sombra que realiza ações antes do próprio indivíduo, como se no futuro estivesse chegando primeiro. Em várias culturas, o duplo não era apenas uma cópia, ele era um aviso, uma parte da alma. Mas, na Europa, por volta do século XIX, esse medo ganhou um nome, e então, um rosto. Em 1796, o escritor alemão Jean Paul usou pela primeira vez o termo doppelganger para descrever alguém que vê a si mesmo. A partir daí, o conceito se espalhou pela literatura gótica e deixou de ser apenas um símbolo. As palavras começaram a relatar encontros reais. Em 1845, na região que hoje corresponde à Letônia, uma professora francesa chamada Émilie Serge começou a ser evitada por escolas. O motivo não era a incompetência, era o medo. Alunas afirmavam ver Emily em 2 lugares ao mesmo tempo. O episódio mais famoso aconteceu dentro da sala de aula, enquanto a verdadeira Emily escrevia no quadro. A outra Emily apareceu do lado dela, copiando exatamente os mesmos movimentos. Mas havia algo errado. A cópia não segurava um giz. Em outra, enquanto a professora colhia flores nos jardins, suas alunas viram Emily sentada na sala, imóvel, encarando o vazio. Quando tentaram tocá-la, sentiram resistência, como se o ar tivesse peso. Emily nunca viu seu próprio duplo, mas sabia que ele estava lá. Desde então, relatos assustadores e semelhantes a esses surgiram ao longo da história. Por exemplo, o poeta John Donne viu seu duplo segurando um bebê morto, pouco antes da morte da sua filha. Já Abraham Lincoln afirmou ver 2 reflexos no espelho, um pálido e o outro normal. Isso dias antes de sonhar com o seu próprio funeral. O padrão é sempre o mesmo. O doppelganger aparece e algo se perde.
Mas a ciência tenta explicar esses relatos como se fosse uma autoscópia, uma alucinação rara onde o cérebro protege a própria imagem. Porém, isso não explica testemunhas múltiplas, nem encontros em locais diferentes, e nem mesmo a repetição simbólica ao longo dos séculos. Talvez o doppelganger não seja um erro da mente, mas um aviso daquilo que está prestes a mudar. Porém, acontece que até em jogos vemos isso, como em Zelda, em 1887, feito pela Nintendo. Apresenta o inimigo conhecido como Dark Link, também conhecido como Shadow Link, que serve como o chefe final do jogo. Assim também como a Konami, que em 1997, no jogo do Castlevania Sinfonia da Noite, apresenta o inimigo conhecido como simplesmente Doppelganger, uma dúplica do protagonista principal Alucard, onde o inimigo imita seus padrões. Mas, já indo para uma parte mais espiritual e sobrenatural, alguns espiritualistas dizem que ao falecermos, o doppelganger é como se fosse uma parte sua que se desprende do corpo, como se fosse uma massa completamente feita de carne, onde essa massa carrega padrões seus. Mas o doppelganger talvez não precise te matar. Ele só precisa te substituir. Talvez ele apareça como uma versão sua que está prestes a desaparecer. Então, se algum dia achar que você viu alguém parecido com você, não se aproxime, pois algumas lendas dizem que quando o duplo aparece, não há espaço para dois.